Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 6. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim o sagrado texto: mas agora ele alcançou um ministério mais excelente, quanto também é o mediador de um melhor pacto, que foi estabelecido sobre melhores promessas. Porquanto, se o primeiro pacto fora sem defeito nenhum, lugar se teria buscado para o segundo. E achando falta neles, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para guiá-los para fora da terra do Egito, pois não permaneceram em meu pacto, e eu não mais os considerei. Ensinarão cada homem ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas injustiças, de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Assim ele diz: um novo pacto ele tornou, e o primeiro velho. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. Amém? No ano passado, nós tivemos aqui, nós fomos magistralmente ensinados e ministrados pelo nosso amado diácono, o irmão Reginaldo Pereira, no livro de Hebreus, onde nós aprendemos preciosas lições aqui. Foram 6 meses de ensino, mas olha que 6 meses que nos marcaram profundamente. Então, meus queridos, a Epístola aos Hebreus, ela tem um tema principal. E esse tema principal é a total supremacia e suficiência de Jesus Cristo como mediador de um novo pacto, que é o tema desta manhã, um novo pacto. Ou uma nova aliança, se vocês preferirem assim. Então, meus irmãos, quais são os textos dentro do livro de Hebreus que balizam essa doutrina, a doutrina do novo pacto? Só para lembrar vocês, fica um pouquinho diferente de algumas das traduções. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, porque fez também os mundos, mas agora ele alcançou um ministério mais excelente, quanto também é o mediador de um melhor pacto, que foi estabelecido sobre melhores promessas. Então, meus queridos, quando Deus formou Israel, o seu propósito o propósito que Deus tinha em mente quando ele formou, quando ele trouxe a nação de Israel à existência, foi transformar essa nação em um reino de sacerdotes para o Senhor, proclamando-o entre os gentios. Deus fez Israel, e a intenção de Deus, o que ele tinha no seu coração, era criar uma referência nessa terra, de um povo que temia um Deus verdadeiro e que cumpria os seus desígnios, os seus propósitos, um povo diferente, um reino de sacerdotes, um povo que se preocupava somente em ministrar o seu coração. Esse foi o propósito de Deus quando ele levantou a nação de Israel. Porém, depois dos reinados de Davi e de Salomão, os israelitas não foram fiéis a este propósito, a esta aliança que Deus formou, porque Deus cria um povo e firma uma aliança com esse povo para que eles cumpram este propósito. Mas depois do reinado desses 2 reis, de Davi e de Salomão, o povo se perdeu totalmente, se afastou
desse propósito, se afastou dessa aliança, quebrou esse pacto. Então vamos ver um pouquinho sobre o que é aliança. O termo aliança, que em hebraico é berit, diz respeito, prestem bastante atenção nisso, irmãos, porque precisamos entender esse conceito para podermos compreender um pouco melhor esse propósito de Deus, né? Então o termo aliança, que em hebraico é berit, diz respeito a um contrato de compromisso, como é comum de um rei com uma nação. Politicamente falando, tá? Se nós usarmos o conceito político sobre aliança, era conhecida como um tratado de suzerania. Não é soberania, é suzerania, o nome é esse mesmo, tá? E o que quer dizer isso? O que é suzerania? Este rei poderoso, porém, se comprometia em cuidar desse povo conquistado. Olha bem essa relação, olha que interessante, tá? Então, esse rei se comprometia a cuidar deste povo conquistado e protegê-lo de qualquer ameaça que lhes fosse apresentada. No Monte Sinai, Deus tinha como motivação a sua vontade de aproximar-se de seu povo, de que eles conhecessem sua excelsa natureza e caráter, para que ele pudesse refletir a sua imagem de forma eficaz e andassem em santidade. Então, esse conceito de um suzerano, aquele que exerce essa suzerania sobre um povo que é seu vassalo, um povo conquistado, é muito interessante, porque a ideia trazida dentro desse conceito não é de alguém que vai extorquir esse povo, não é de que alguém vai tirar desse povo, mas pelo contrário, é de alguém que vai vir, vai proteger esse povo, enquanto esse povo estiver submisso ao seu desejo e à sua vontade. E quando você começa a ter esse entendimento, você começa a compreender qual é a relação de Deus conosco. Então Deus tira uma nação toda que era escrava em Israel, traz essa nação pelo deserto, dá leis a essa nação e propõe essa mesma nação o quê? Eu quero cuidar de vocês, eu quero suprir vocês, mas é preciso que vocês andem segundo a minha lei e que vocês reflitam a minha imagem, porque isso vai gerar para vocês um bem, uma bênção, algo que vocês desconhecem, algo que vocês não têm como imaginar. No texto que acabamos de ler, ele diz assim: não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para guiá-los para fora da terra do Egito, pois não permaneceram em meu pacto e eu não mais os considerei, diz o Senhor. Aqui fala de um momento que acontece nessa relação, em que o povo se afasta de Deus, ignora suas leis, recusa esse rei que vem cuidar deles, esse soberano que vai cuidar dos seus interesses, e eles se afastam deles. Então Deus diz aqui: vocês é que se afastaram de mim, tá? Porque eu queria guiar vocês, eu queria conduzir vocês, mas vocês não permaneceram em meu pacto. Abriram mão desta aliança que Deus tinha firmado com eles. A natureza degenerada do homem, meus queridos, não permite que o homem mantenha esta aliança. Nossas tendências são as piores. O nosso coração é voltado para o mal, pois é assim que a Bíblia diz. Então não temos como manter essa aliança, e por esse mesmo pacto, tá? O que acontecia? Quando Deus firmou esse pacto, esse primeiro pacto com o povo, esse primeiro pacto avultava o pecado que havia nesse homem. É como você mexer no leito de um rio, né? Não sei se já fizeram isso. A água está limpinha em cima, mas você vai lá no leito com uma vara ou qualquer coisa e você mexe ali e toda aquela sujeira, ela sobe para a superfície. É assim como nós somos. A água fica toda turva. Em Romanos 3:23,
Nós lemos assim, porque todos pecaram, estão privados da glória de Deus. Por causa disso, irmãos, nossas tendências são ruins, são más. Todavia, Deus, em sua graça, enviou-nos seu Filho para cumprir toda a lei em nosso lugar, visto que não nos era possível tal coisa por conta da nossa natureza caída. Através do sacrifício eficaz de Cristo, temos paz com Deus pela sua misericórdia. Ele nos faz, através de seu Espírito, largarmos nossa incredulidade e crermos no sacrifício de seu Filho unigênito para perdão de pecados, justificação. Somente por ele temos a possibilidade de cumprir a aliança e conhecer o Criador. E aí, o texto que foi lido no domingo passado, que baseou toda a mensagem que nos foi entregue, Romanos 3:16, e mais o 17 que vamos ler agora, porque Deus amou tanto o mundo, que ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Deus decidiu não permitir que o pecado nos destruísse. E este foi o cerne da mensagem de domingo passado. Então nós temos aqui um primeiro pacto, onde Deus chama um povo, escolhe um povo do meio de outros povos, pega esse povo, firma uma aliança com esse povo, com um propósito: eu vou cuidar de vocês, eu vou tomar conta de vocês. E a aliança que eu faço com vocês é essa: eu cuido de vocês, mas é necessário que vocês reflitam a minha imagem, que vocês vivam em santidade, que vocês sejam diferentes de todas as nações da terra. Eu criei vocês para ser um sacerdócio para mim, para ministrarem a mim. Deus deu a lei a este povo, cuidou deste povo, mas este povo se rebelou contra ele e se afastou dele. Recusou essa aliança. Deus desistiu? Não. Deus não desistiu, irmãos. E aí ele levanta um outro povo e cria um outro pacto. E é sobre esse pacto que nós vamos falar hoje, porque é um pacto melhor e feito sobre melhores promessas. E esse que é o ponto, querido. E que propósito Deus tem com a sua igreja, irmãos? Mudou alguma coisa? Não, não mudou em nada. Olha o que está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 6, e depois capítulo 5, verso 10. E diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para quem? Para Deus. Para Deus, seu Pai. E a ele seja a glória e o domínio para sempre, sempre. Amém. E lá no versículo, capítulo 5, verso 10, mesma coisa. E nos fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus. E nós reinaremos sobre a terra. Irmãos, o propósito permanece o mesmo. Não mudou em nada. Deus ainda separa um outro povo agora. Desta vez, sobre uma melhor promessa. De uma outra forma. Com uma outra situação muito mais elaborada, que vai tocar a natureza desse homem caído, que vai regenerar essa natureza, que vai regenerar esse homem, para fazer com que ele cumpra o ideal de Deus, sermos sacerdotes para ele. Nós fomos criados, irmãos, para sermos o louvor da glória de Deus. Se você quer saber por que você está nesse mundo, então saiba disso. A razão é só essa. A razão não é você ficar gordo, a razão não é você constituir família, a razão não é você ter um montão de filhos ou ser rico e ter uma bela casa de praia e um carro do ano. A razão é para você ser o louvor da glória de Deus. Foi para isso que você veio. Foi para isso que Deus permitiu que você chegasse até aqui, para ser louvor da sua glória. Então o propósito não alterou. Ele não mudou.
E aí, meus irmãos? Por que então eu estou lembrando aos irmãos sobre essa mensagem de domingo passado, essa belíssima mensagem que calou profundamente em nossos corações, mas também sobre o estudo do livro de Hebreus que o nosso querido irmão Reginaldo nos trouxe? A resposta é uma só, queridos. A mesma preocupação do autor de Hebreus. Eu estou trazendo essa mensagem hoje, Deus colocou ela no meu coração, porque eu tenho a mesma preocupação, ou melhor dizendo, Deus fomentou em mim a mesma preocupação que preocupou o autor de Hebreus. E o que foi que preocupou esse homem? Quando a carta aos Hebreus foi escrita, ela foi escrita para cristãos judeus. Então foi escrita para crente. Isso foi muito bem colocado aqui pelo nosso amado irmão. Ela não foi feita, não foi direcionada para incrédulos. Ela foi direcionada para a igreja. Mas para uma igreja que estava sendo perseguida. Para uma igreja que estava vivendo em um mundo totalmente helenizado, onde todos os costumes pagãos dessa helenização, onde todos os conceitos filosóficos estavam invadindo a igreja. Então a igreja estava sendo perseguida, estava sendo atacada também nesse sentido, e também estava acontecendo, por conta disso, uma série de situações dentro da igreja que estava prejudicando a cada um daqueles irmãos. E o autor de Hebreus, e isso está registrado lá em Hebreus capítulo 10, de 32 a 35, quando nós vamos ver esses cristãos perdendo seus bens, né, e sendo perseguidos de uma maneira muito feroz, muito ruim. Eu estava conversando com o pastor Carlos, há uns dias atrás, e ele falou algo para mim que me chamou muito a minha atenção. Nós estamos esperando uma perseguição, irmãos, quando na realidade essa perseguição já começou, ela já está aí. Nós estamos cercados, tá, por várias ideologias que estão permeando a nossa sociedade e que estão fluindo através dela. E essas ideologias, querido, têm entrado dentro da igreja e trazido muitas novidades, né? Que nós chamamos de novidades, porque estão fora da palavra. Então, como é que a gente funciona isso, né? Então, hoje vivemos uma verdadeira batalha ideológica. Todo dia somos pressionados por ela para mudarmos de posição, e quantas igrejas e quantos dos nossos irmãos estão saindo de posições bíblicas para adotarem essas posturas. Este mesmo fenômeno que ocorre hoje nos nossos dias estava acontecendo lá, na igreja, que provocou no coração do autor de Hebreus essa mesma preocupação. Eu preciso falar com esta igreja para não se desviar do que a palavra está falando, do que ela diz. E aí, meus irmãos, Hebreus também o autor de Hebreus se preocupava com isso, e por esta razão exortava os cristãos daquela época contra uma tríade do mal. Uma tríade do mal que está nos atacando hoje também, e que se desenvolve da seguinte maneira. Por conta deste fenômeno acontecendo dentro da igreja, dessa perseguição, no nosso caso hoje, essa perseguição ideológica, está começando com uma perseguição ideológica. Um dia vai se tornar uma perseguição um pouco mais feroz, mais incisiva, mas já estamos enfrentando essa perseguição dentro da igreja hoje, queridos. Nós não podemos mais falar aquilo que precisamos falar. Não podemos mais nos posicionarmos biblicamente, porque estão nos cerceando esse direito. E é um direito que a palavra nos dá. Então vejam bem, qual é essa tríade então, que aconteceu tanto naqueles dias como está acontecendo nos dias de hoje? A primeira delas é o desânimo, querido. O desânimo. Em Hebreus 10, 23, lemos assim: fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que nos prometeu.
O desânimo é um corte em nossa alma, por onde a nossa fé vai se esvaindo. É uma torneira mal fechada, irmãos. E quando damos conta, a caixa d'água já está vazia. Interessante isso. No filme Gladiador, mais no final do filme, o imperador desafia aquele guerreiro, né, para uma luta final. E ele aceita esse desafio, mas ele é levado para a masmorra, lá ele é acorrentado, e ele recebe a visita desse mesmo imperador com um outro soldado. E aquele imperador, sabendo das habilidades daquele guerreiro, ele faz um ferimento, um corte naquele gladiador. Ele sangra a noite inteira. E esse imperador esperava que com aquele sangramento, tá, ele ficasse fraco na manhã seguinte, no dia da luta. O desânimo faz a mesma coisa conosco. Satanás provoca uma situação em nossas vidas e ele faz um corte na nossa alma. E ali a nossa fé vai se esvaindo. O desânimo vai tomando conta de nós. E quando chega a hora da batalha, irmãos, não temos forças para lutar. É isso que acontece. A mesma coisa que estava acontecendo na igreja no passado, que preocupava o autor de Hebreus, é a mesma situação que nos preocupa no dia de hoje. O desânimo tem entrado dentro da igreja por conta de toda essa perseguição ideológica. Mas por que tem que ser assim? Por que não é do outro jeito? E os problemas que o mundo atual nos dá, os cerceamentos que nós sofremos, isso tudo vem nos abalando cada dia mais. Irmãos, precisamos ficar atentos quanto a isso, porque é uma tríade do mal verdadeira. Você não pode se deixar levar pelo desânimo. E isso é decisório. O desânimo só vai tomar conta de nós se nós permitirmos que isso aconteça. Porque a própria palavra nos diz para a gente não desanimarmos. Paulo conta todas as situações pelas quais ele passou. E olha que situações difíceis, porque ele declara: sofri 3 naufrágios, fui fustigado com varas, me bateram, recebi mais de 40 açoites, fui perseguido pelos meus queridos, pelos meus compatriotas, como também fui perseguido por outros. Sofri fome, sofri nudez, sofri frio. Mas esse mesmo Paulo que passou por todas essas situações é o mesmo Paulo que declara assim: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até aquele dia. Ele não desanimava, ele não se entregava. E isso é possível, amados. É muito mais fácil desanimar. É muito mais fácil você continuar sangrando do que você se levantar, se erguer em Cristo e falar: Senhor, me ajuda, fortalece a minha alma. Eu não posso desanimar agora. Irmãos, estamos no final da jornada. Vamos tentar imaginar um quadro daquele corredor numa competição que ele já contempla a faixa da chegada, já no horizonte, está ali pertinho dele. Agora não é a hora de você desanimar, agora é a hora de você colocar o seu último gás, como qualquer corredor profissional faz. Não é a hora de você desmoronar, é a hora de você se erguer, é a hora de você se agarrar com Cristo, é a hora de você jejuar mais, é a hora de você orar mais, é a hora de você meditar mais na palavra de Deus, é a hora de você estar mais junto com seus irmãos, é a hora de fazermos essas coisas, queridos, porque a linha de chegada está logo ali. Não tem mais tempo. Vê se todos nós precisamos entender isso. Não há mais tempo para desânimo. Não há mais tempo para fazermos qualquer outra coisa, a não ser a de corrermos para a linha de chegada. Então, esse é a primeira faceta dessa tríade do mal.
E essa tríade do mal nos leva a uma segunda faceta, que é a negligência. A negligência. E como ela está dentro das igrejas hoje, amados. E olha o que diz Hebreus 10, 24. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Precisamos ser estimulados nas boas obras. Só que as boas obras, no sentido bíblico, no sentido verdadeiro da palavra, ela vem em decorrência de uma vida piedosa. De uma vida onde você busca a Deus, onde Deus é o centro da sua vida. Lembra-se qual era o propósito? Quando Deus trouxe a nação de Israel, ele trouxe a nação de Israel com um propósito: vocês são meus sacerdotes, vocês vão ministrar a mim. Para isso, eu tirei vocês do meio de todos os povos, para vocês serem referência ao mundo. O propósito continua o mesmo. É a mesma visão, não mudou nada, não alterou nada. Somos feitos para sermos ministradores do coração de Deus. Então não há espaço para desânimo, e muito menos para negligência. E por isso o autor está dizendo aqui, precisamos sermos estimulados uns pelos outros para as boas obras. Não a boa obra de você fazer aquilo, tá? Por fazer. Não é a boa obra pela boa obra, mas é a boa obra em decorrência de uma vida piedosa, de uma vida aos pés de Jesus. É isso que o autor está dizendo aqui. E aí o desânimo nos leva a não nos importarmos mais com nada. Porque quando nós chegamos a negligenciar, é porque o desânimo já nos tirou o desejo de fazermos qualquer outra coisa. Não importa mais. Ir para a igreja para quê? Vou chegar lá, 2 horas, vamos cantar 2 hinos, aí vai vir o pregador da manhã, vai trazer uma mensagem provavelmente bonita. Amém? Vamos embora, bato um papo e vou para minha casa e a vida continua. Nada mais importa, irmãos. O que está acontecendo conosco hoje? De uma maneira geral. Cadê aquela empolgação de ir para a igreja? Você levantar pela manhã e dizer, oh, aleluia, vou estar com meus irmãos, vamos louvar ao Deus Altíssimo. Menos um dia para a volta de Jesus, estamos mais próximos do que nunca desse retorno, e eu vou estar lá com meus irmãos cultuando esse Deus maravilhoso, esse Jesus que vai vir nos buscar, que vai nos levar para as mansões celestiais e vamos viver eternamente com Ele. Cadê a empolgação? Não tem empolgação. Nos empolgamos pelo jogo de futebol. Hoje é Flamengo e Fluminense. 80 mil pessoas vão estar gritando lá no Maracanã. Mas não nos empolgamos mais. Não nos importa mais. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte: a negligência, que é a segunda perna dessa tríade do mal, ela é o contraponto da fidelidade. O fiel, ele não é negligente. O fiel quer fazer sempre o melhor para Deus. Essa é a diferença, irmãos. O que vai nos fazer diferentes no meio deste mundo tenebroso? É essa qualidade de querermos fazer o melhor para Deus. É você sempre querer fazer, não importa o que seja. Não importa se você vai fazer uma decoração como essa daqui, não importa se você vai botar uma mesa, não importa se você vai fazer um café, não importa, você sempre vai fazer o melhor para Deus. Porque Deus é a pessoa mais importante da sua existência. Nada supera, nada, a sua profissão, a sua família, nada extrapola o teu amor por Deus, de querer fazer assim, eu estou fazendo isso para ti, porque eu te amo, porque o Senhor é a razão da minha vida. Você fala às vezes isso para Deus e não sabe o que está falando. Falamos para Deus nos nossos joelhos, Senhor, Tu és o sentido da minha vida. Mas entendemos o que é isso? Compreendemos isso? O fiel sabe o que é isso. O fiel sabe. O negligente não, irmão. Porque para ele pouco importa. Ir na igreja hoje, não ir amanhã. Ler a Bíblia agora,
ou não lê-la. Orar para quê? Né? Orar para quê? Essa é a vida do negligente. Mas a vida do fiel é que faça chuva, tá? Caia chuva ou faça sol, no meio da tempestade, dos horrores da vida, ele está com a cara no pó. Ele está com a cara no pó. No momento de alegria e de felicidade, ele está com a cara no pó. Porque Deus é o sentido da vida dele. Eu posso perder tudo. Gente, o que foi que aconteceu com Jó? Foi isso. Jó era um homem fiel. E Deus declara isso. Aquela fidelidade de Jó era o entendimento que ele tinha da pessoa de Deus. Ele amava aqueles filhos. Ele amava aqueles 10 filhos que ele perdeu. Ele amava a sua vida confortável, a vida que ele tinha. Mas quando ele perdeu tudo isso, ele se ajoelhou, jogou terra sobre si, se humilhou diante de Deus e disse: o Senhor me deu, o Senhor me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Fidelidade. Ele conhecia Deus. E aí, meus queridos, a única coisa que eu peço é que vamos olhar para essa métrica, vamos ver onde estamos posicionados nela. Negligência, queridos, é a segunda perna dessa tríade do mal. A primeira, o desânimo. O desânimo faz com que nós nos importemos com mais nada, e aí nós caímos na negligência. Um dos textos mais maravilhosos na Bíblia, um texto muito usado para convite de casamento, né, que geralmente os noivos colocam, é aquela declaração que Ruth faz a Noemi, a sua sogra. E Ruth disse: não supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir. Preste bem atenção nessas palavras, gente. Isso sai da alma do fiel. Vou repetir. E Ruth disse: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Aonde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Ruth, capítulo 1, 16 e 17. Enquanto a outra nora se despediu da sua sogra e voltou para sua terra, Ruth disse o seguinte: eu tenho um vínculo contigo. Eu tenho um vínculo contigo e nada vai me fazer me afastar de ti. O fiel faz assim, queridos. Teu povo é meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Senhor, não vou para longe, não vou me afastar nunca. Não me importa o que aconteça. Deus, não importa como é que vai ser o meu dia, como os meus problemas, as minhas lutas, os meus desafios. Nada vai me afastar de ti. Vínculo, fidelidade. Ruth é o nosso exemplo. A outra foi embora, irmãos. Se despediu da sogra, deu um beijo nela. Vai, minha filha. Eu não posso mais gerar filhos. Com quem? Não posso mais te dar um marido. Vai para sua terra. Vai buscar outros valores. Vai preencher a sua vida. E ela foi. Mas quando Noemi fala isso para Ruth, ela fala: não, a minha vida é ficar contigo. A minha vida é permanecer ao teu lado. A minha vida é estar junto contigo em todas as situações. Não me importa. E olha que a situação de Ruth e de Noemi era a pior possível. Elas, quando saíram da terra, elas perderam tudo. Quando Noemi saiu da terra, da sua terra, ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo. E quando ela volta para esta terra, tem que se sujeitar a situações que ela não se sujeitava antes. A vida era extremamente difícil para as duas.
Mas Ruth escolheu Noemi e disse: eu vou ficar contigo. Não importa o tamanho dessa luta, eu vou estar contigo. Ruth permaneceu e tornou-se parte da árvore genealógica de Jesus Cristo. Vocês vão ver isso lá em Mateus capítulo 1, verso 5. Ruth faz parte da genealogia do próprio Jesus. Qual é a terceira perna dessa tríade, queridos? É o abandono da congregação. Vocês veem? Nós estamos indo numa sequência. Começamos com o desânimo, depois do desânimo vem a infidelidade, e logo a seguir vem o abandono da congregação. Você deixar de congregar, não é mais importante estar com meu irmão. Para quê? Para que eu vou para a igreja? O lugar é tão distante. Ainda tem aqueles 48 degraus que eu tenho que subir para chegar lá em cima. A palavra de Deus diz assim, queridos, e é muito clara quando ela fala. Ela diz assim: não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns. Lá, na época do autor de Hebreus, muitos estavam deixando de congregar. Por diversas razões. Não estavam aguentando mais as pressões, estavam cedendo aos costumes da época. E aí eles começaram a deixar de congregar. Ir para a igreja para quê? Mas a palavra de Deus diz: não abandonando a nossa assembleia, como é o costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Lembra da linha de chegada? Isso está lá em Hebreus 10, 25. O dia está chegando, irmãos. E se há uma época em que precisamos estar juntos mais do que nunca, é essa época que nós estamos agora. E a palavra de Deus é clara que ela diz: antes exortando-nos uns aos outros. Você quer receber alimento? Venha para cá. Venha para cá. Aqui está o alimento. Aqui está o banquete. É aqui que você vai ser exortado. É aqui que Deus vai levantar alguém que vai chegar para você, vai te animar, ou vai te exortar, ou vai te corrigir. É aqui, meu irmão. Aqui, neste lugar, junto com os teus irmãos. É aqui que nós recebemos de Deus tudo aquilo que precisamos para a nossa vida espiritual. Dentro de casa, nós não recebemos absolutamente nada. Nada. Dentro de casa você está sozinho. Dentro de casa você não tem nenhum instrumento te cercando para o teu auxílio. A igreja, ela é formada de pessoas imperfeitas. A começar desse púlpito aqui. Alguém disse uma vez, a igreja era perfeita até nós chegarmos nela. Até nós chegarmos nela. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Estamos nivelados em Cristo, queridos. Parou para pensar nisso? Não tem rico, não tem endinheirado, não tem homem da sabedoria, mestre da sapiência. Não existe isso no reino de Deus. Estamos nivelados em Jesus. É assim que funciona. E é aqui que nós recebemos toda a exortação da qual necessitamos. Então, se você deixa o desânimo chegar até você, e a partir daí age de uma forma negligente, fazer isso para quê? Ser fiel para quê? O que eu ganho com isso? Né? Logo a seguir, meus irmãos, você vai abandonar a sua congregação e você vai deixar de se reunir com o povo de Deus. Se deixarmos essas três situações dominarem nossas vidas, o resultado será um só, meus irmãos, o retrocesso. E eu quero falar uma coisa para vocês sobre isso. Estava conversando ontem com o irmão Reginaldo e com o Carlos. A caminhada cristã ela é interessante, porque não tem baia de refúgio. Você entra num túnel, entra lá no túnel Dois Irmãos ali, vocês vão ver algumas baias no acostamento, onde se o carro enguiçar, você pode ir para lá e ficar ali. Não temos isso. Então, se você para, você não para, você retrocede.
Só existem dois movimentos, irmãos, na vida cristã: o de avançar, de você chegar até Deus, e o de você retroceder. Então, se você deixa de cumprir os princípios bíblicos, não, deixa eu refrescar minha cabeça. Eu já vi tantos irmãos falarem assim para mim, não, esse é um momento de introspectivo meu. Eu tenho que ficar sozinho, eu tenho que ficar ali. A Bíblia não te manda fazer isso. Não existe nenhuma orientação na palavra nesse sentido. Precisamos, irmãos, entender isso. Porque quando começamos a agir dentro dessa tríade do mal, conforme eu disse, tá? Algumas consequências virão e as advertências severas de Deus também virão, porque, lembre-se, quando Deus fala duro conosco, Ele só tem um motivo, é de nos tirar do inferno. Para pensar nisso. Você se entorta para um caminho, se desvia por um lado que não é aquilo que Deus quer para você, e Deus começa a falar duro com você. E Ele começa a te repreender. E a Bíblia diz em Hebreus mesmo que, assim como um pai disciplina o seu filho, Ele disciplina os seus também. Mas Ele faz isso porque Ele ama, e porque Ele nos quer bem, e muito mais ainda, nos livrar do inferno, irmãos. O inferno é uma realidade. Tem gente brincando, tem gente achando que isso é ficção, história da carochinha. Não, o céu é uma realidade, e o inferno é outra. Simples assim. O inferno ainda não foi inaugurado, mas está chegando o dia da inauguração dele. O bom de sabermos é que Deus não preparou o inferno para o homem. Mas se você escolhe ir para o inferno, Deus não pode fazer nada com isso, contra isso. É você que escolheu. Então, se você entra nessa espiral do mal e permite que essas coisas comecem a te dominar, e você se esquece dos princípios de Deus, aí Deus vem com as suas advertências. Quais, Cleiton? Deus não nos considera mais. A partir do momento que você entra nessa espiral, a partir do momento que você se deixa dominar por essas coisas, e você não quer mais ouvir ninguém, você não quer mais aceitar conselho de ninguém, ou a pessoa fala com você, mas a palavra entra por aqui e sai por aqui, não produz nenhum efeito no seu coração, então Deus não nos considera mais. Deus sempre vai reagir a uma ação nossa. Precisamos entender isso. Todas as vezes que você agir de uma maneira, Deus vai reagir a essa sua ação, seja ela para o bem, seja ela para o mal. Então nós lemos aqui em Hebreus 10, 38, parte B apenas, desse versículo, diz assim: pois não permaneceram em meu pacto, e não mais os considerei. Quem foi que fugiu do pacto? Quem foi que se afastou da aliança? Quem foi que não se importou mais com Deus? Quem foi que construiu o bezerro de ouro, enquanto a lei estava sendo dada a Moisés no monte? Quem foi que decidiu voltar para o Egito? Vamos nomear capitães que vão à nossa frente e nos leve de volta para o Egito. Esse era o pensamento. Diferente dos dias de hoje, o que vocês acham? Quantos capitães foram nomeados e estão em púlpitos como esse, levando o povo de volta para o Egito? E aqui o Senhor está sendo muito claro, em Hebreus 10, 38, pois não permaneceram no meu pacto. Se você se desvia desse pacto, desta aliança que Deus fez, porque Ele te fez, Ele te nomeou para ser sacerdote dele, ministrar o coração dele, e se você simplesmente abre mão disso, Ele está dizendo aqui, não permaneceu no meu pacto, eu não mais considero você, diz o Senhor. E isso em Hebreus 8, 9, parte B do versículo 9. No 10, 38 diz assim: mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Você se afasta do pacto de Deus, você ignora o que Deus falou para você, você não quer mais saber, você quer voltar para o Egito, porque o Egito é mais agradável, ou pelo menos você quer fazer pior.
Você quer flertar com o Egito. Eu quero ter o melhor dos dois mundos. Eu flerto com o Egito e fico aqui. E aí nós vamos cair em Apocalipse. Porque você não é quente e nem é morno. Ou não é quente nem é frio, mas é morno. Estou a ponto de vomitar você da minha boca. É pior do que isso. Deus não vai nos considerar mais a partir do momento que quebrarmos essa aliança. Que ignorarmos tudo aquilo que foi pregado domingo passado. De olharmos para a cruz como algo insignificante, se é que nós podemos fazer isso. Podemos fazer isso? Olhar para a cruz como algo insignificante? Existe também uma segunda advertência, uma expectação de juízo. Vai cair sobre nós, irmãos, se nós voltarmos atrás, se nós retrocedermos. Lembre-se, voltar atrás não é você dar uma meia volta e voltar, não. Basta você não ir mais para frente. Entende isso? Eu sempre falo, eu gosto de falar isso. São dois caminhos, um largo e um estreito. Se você deixa de trilhar o estreito, você já está no largo, irmão. A Bíblia é muito maravilhosa, porque quando Jesus fala para nós, ele diz o seguinte: aquele que não crê em mim já está condenado. Ele não precisa fazer nada, basta permanecer da forma como está. Entende? Você não precisa ser o pior dos seres humanos, basta não crer em Jesus. E você já está condenado. Então, a expectação de juízo virá sobre nós. Em Hebreus 2:3, o que nós lemos lá? Como escaparemos nós? Preste atenção na expressão. Como escaparemos nós? Se negligenciarmos tão grande salvação, a qual o princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que o ouviram. O autor está dizendo o seguinte: preocupado com a situação daqueles que estavam na igreja, ele estava dizendo o seguinte: como você acha que Deus vai encarar a sua negligência quanto ao fato de você ser um sacerdote dele? O que aconteceu com Eli, meus irmãos, quando ele fracassou na sua missão de sacerdote? Ele caiu para trás e morreu. O que aconteceu com os filhos de Eli, que faziam a coisa de qualquer jeito, que ministravam o povo com mentiras, que viviam em adultério? Morreram. A mesma coisa o autor de Hebreus está dizendo aqui. Como escaparemos nós? Ele está dizendo, como é que você pretende escapar se você negligencia tão grande salvação? Queridos, essas advertências não são para nos meter medo, mas para nos mostrar o tamanho dessa salvação. Deus não quer, Ele não tem o menor interesse de que nós trilhemos o caminho do inferno. Pelo contrário, Deus quer nos levar para o céu e é por isso que Ele mandou Jesus. Por conta disso. Agora, quantos de nós estamos negligenciando essa salvação? Amados, eu não entendo como é que a gente pode sair daqui de um culto de domingo com uma mensagem como aquela que nós recebemos domingo passado e permanecermos as mesmas pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Aí você pensa assim, tá, Deus me deu Jesus para salvar, para me substituir, né? Jesus ficou com a minha morte. E aí o autor de Hebreus está dizendo assim, como é que você pretende escapar se você negligencia esta mensagem? Se você age totalmente o contrário do que a palavra de Deus te manda fazer. Se o teu desânimo é maior do que essa força de você entender que Jesus ficou 6 horas pendurado naquela cruz, sofreu horrores que nós não podemos imaginar. O máximo que nós sentimos é uma dor de dente e isso já nos deixa terríveis. O dia acaba para nós com uma pequena dor de dente. Você imagina alguém 6 horas numa cruz, pendurado, sangrando, o sangue se esvaindo, seus músculos doloridos, e é pior do que tudo isso,
não era a dor que ele sentia, a dor física, mas era o pecado, o meu pecado, o seu pecado sobre ele. Essa era a dor pior que Jesus sentia. Foi a dor terrível que ele sentiu, que chegou: Pai, se for possível, me tira disso. Quando Deus derrama sobre ele toda a nossa iniquidade, o autor de Hebreus está perguntando para mim e para você agora: como é que você pretende escapar, negligenciando essa tão grande salvação? Por último, e aqui eu encerro, qual a terceira coisa que vai nos acontecer e vai ser de forma irremediável? Preste bem atenção. Se você entra naquela espiral que eu acabei de falar, a tríade do mal, e mesmo Deus te advertindo, você permanece nisso, vai acontecer isso aqui, irmãos. É o que a Bíblia diz: nós nos apartaremos de Deus de forma irremediável, não tem mais volta. Quanta gente dissimulada dentro da igreja, queridos. Quanta gente fazendo de conta. Quanta gente que está dentro da igreja dissimulada. Engana a mim, engana o pastor Carlos, engana vocês, mas não engana a Deus. Porque Deus conhece o coração. E quantos de nós estamos aqui agindo de forma imperfeita diante de Deus? Eu estava lendo hoje Isaías 66, eu não ia falar isso, mas na minha oração hoje, orando pelo dia de hoje, o Senhor me deu Isaías 66. Depois vocês leem lá. E ele fala daqueles que prestam um culto a ele, vazio, achando que ele não está percebendo, achando que ele não está vendo isso. Então, Hebreus 3,12. Nós estamos em Hebreus, tá? Todos os textos são de Hebreus. Hebreus 3,12 diz assim: acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo para se apartar do Deus vivo. É o que vai acontecer com aqueles que persistirem no erro. Vão se apartar de Deus e de forma irremediável. Por que de forma irremediável, Cleito? Hebreus, novamente, capítulo 6, versos de 4 a 6. Esse texto, para mim, meus irmãos, era um texto que eu acho que todo cristão devia ter na porta de casa, quando entrasse. O que está escrito lá? Para ele entender o tamanho da missão que ele tem. O texto diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram. Esse texto é para crente. Eu discuto com qualquer teólogo, porque eu já vi tanta besteira por aí. Esse texto aqui é para cristão. E olha o que o texto diz: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, nós fomos iluminados, e provaram o dom celestial, nós provamos o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós. Mas Tessalonicenses diz o quê? Não apagueis o Espírito. Então temos essa capacidade, sim. Mas o texto continua, irmãos: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir. Se eles caírem, fizerem tudo aquilo que eu acabei de dizer aqui, se eles caírem e permanecerem nessa queda, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles, de novo, crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o a uma vergonha aberta, ignomínia. Quando você deixa de se importar com as coisas, é o que está sendo feito, irmãos. Você está expondo Jesus a uma vergonha aberta, porque você não tem mais compromisso com nada. A sua vida é um lixo. E aí você expõe Jesus à vergonha aberta. Por isso que o autor diz: é impossível renovar esse sujeito de novo com arrependimento. O negócio é sério, queridos. É muito sério. Então, qual é a mensagem
que Deus quer nos deixar nesta manhã. A mensagem que está em Hebreus 3,13 que eu li agora há pouco. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente. Quando? Diariamente, todo dia. Todo dia, martele isso na cabeça do teu irmão. Fala para ele, exorte ele. Enquanto o dia ainda se chama hoje. Porque essa oportunidade vai passar, ela vai terminar. Para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. O que está sendo produzido neste mundo só tem um objetivo: entorpecer o teu coração, drogar você, para você não entender o que está sendo falado aqui nesta manhã. E você só tem um jeito de escapar disso, meus irmãos, ficando firmes, aqui, ou em outro lugar que o Senhor venha colocar qualquer um de nós. Mas fique firme, firme, junto com seus irmãos. É com eles que você vai vencer. É com vocês que eu vou vencer. Eu não vou vencer sozinho. Eu não tenho estrutura para isso. Nenhum de nós aqui tem. Somos juntos. Acabamos de cantar isso agora. Como é precioso, irmão, ficar junto a ti, lado a lado. É assim que funciona, queridos. Então, por favor, por tudo que é mais sagrado, prestem atenção no que Deus está nos falando. E Ele já vem falando para nós há dias a mesma coisa. Não flerte com o mundo. Não olhe para as coisas deste mundo. Não faça, nenhum acordo com o mundo. Somos diferentes. Somos diferentes. E precisamos tomar posse disso. Amém? Vou ficar de pé.